Você conhece aquela pessoa que é o tipo da pessoa que tem sempre razão? Se ela determina que você faça uma tarefa, ou a tarefa tem que ser ipsilítis da maneira que ela falou, ou não está certo. Ainda que você resolva a questão, ainda que você melhore inclusive a operação, ainda que você acrescente nuances que possam melhorar a operação daquela situação, não foi da maneira que ela falou, então não está certo, está errado. Já viu esse tipo de pessoa? Esse capítulo a gente vai mostrar, né, como isso não é de hoje, né? Isso é coisa antiga, um exemplo de pessoa assim. E mais, quando a sabedoria, né, quando a inteligência, quando o poder de convencimento, ele é muito mais eficiente do que a truculência, do que a ignorância, e ele pode evitar inclusive tragédias. Ficou curioso? Então me acompanhe, vamos até o final aí, refletir hoje o capítulo de 2 Samuel 20, e você vai entender, acredito que você vai concordar, discordar, enfim, refletir aquilo que a palavra de Deus pode nos ensinar hoje. Beleza? Eu me chamo Olavo, eu leio um capítulo da Bíblia por dia, eu sou um iniciante na Bíblia, é a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia, e quero convidar você a vir comigo. Todos os dias a gente lê um capítulo e reflita aqui, ok? Bom, nesse capítulo, pessoal, o que acontece? O reino ainda está dividido. Houve a guerra, Davi retomou o poder, porém ainda há uma divisão clara entre o povo de Israel e de Judá. Então uma confusão, disse-me-disse. Surge lá um sujeito, um cidadão chamado Seba, e ele começa a incitar o povo de Israel, que Israel não tinha nada a ver com Davi, que Davi não era por fora e coisa e tal, papá. E Davi percebe que isso pode se tornar uma grande rebelião, né? Porque o Davi pensa assim, pô, esse cara vai para um lugar, ele chega num lugar forte, ele começa a incitar o povo vai começar a escutar esse cara, e aí a gente vai ter um problema sério, vai ter de novo, né? A gente já saiu de uma guerra, vai continuar com um problema sério. Davi, ele rapidamente identifica, né, muito sábio, identifica o problema e manda resolver. Ele manda que o seu general vá lá resolver, só que esse cara atrasa, ele não faz. E aí a coisa aumenta um pouco mais, a coisa vai aumentando, né, vai esquentando mais. E Davi ordena que reúna-se os homens para que fossem atrás desse cara para resolver, né, para tirar a vida desse cara e resolver e acalmar isso daí, para que o reino voltasse à calmaria, né, ao seu funcionamento normal. Legal? O que acontece? No meio disso, Joabe, ele não estava aceitando ter sido destituído, né, da liderança do exército. E o que ele faz? Reuniram-se todos os homens, né, ele vai também, só que aí quando o novo general vem ao encontro dele, eles se encontram, né, no caminho para ir lá atrás de Seba, o novo general vem ao encontro dele, ele desfere um golpe de espada no abdômen do rapaz e tira a vida dele. Por que Joabe fez isso? Joabe é exatamente o tipo da pessoa que eu falei no início do vídeo. É aquela pessoa que não aceita qualquer ordem que não seja que ele acha conveniente. Ele serve ao rei Davi, só que ele é aquele cara que é o seguinte, ele não aceita ordens, né? Ele faz o que ele acha que tem que fazer. Olha, vai lá, tira aquela pedra do caminho, o que você vai fazer? Você vai colocar ali um dispositivo e vai... Não, ele vai lá, não, eu vou quebrar, eu vou fazer a machadada, eu não quero saber. Ele faz da maneira que ele acha que tem que fazer. Ele normalmente costuma resolver o problema, ele resolve, só que ele não tem ética, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele deixa o ego dele sempre tomar conta. Ou seja, é como se ele dissesse assim, esse rei aí, tudo bem, eu estou servindo ele, mas quem manda aqui sou eu, o cara sou eu. Sabe aquele tipo de pessoa? O sujeito mandou fazer lá, eu fiz, mas se tivesse feito do meu jeito, aí sim seria o certo. Aquele tipo de pessoa assim, as discussões tem sempre que ser, a palavra final tem que ser ela, as decisões, a decisão final tem que ser dela, né? É sempre ela que define, é sempre ela que quer impor a sua vontade, ainda que a sua própria vontade ela seja convencida que existem providências que podem ser melhores naquele momento, certo? Repito, não é que essa pessoa seja desclassificada, seja preguiçosa, não é isso, mas é que ela não consegue entender que não se faz tudo sozinho, que ela pode ter no momento uma ideia que seja realmente adequada
E podem ter pessoas que tenham ideias mais adequadas que a dela, isso faz parte. Mas ela não aceita, ela encara isso como uma disputa pessoal e ela tem sempre que ter a ideia dela prevalecida, certo? Bom, eles chegam lá numa fortaleza, vamos dizer assim, onde estava lá abrigado o tal de Seba, e eles começam a destruir, tentar derrubar o portão e tudo mais. E aí aparece uma mulher dita na Bíblia como uma mulher sábia, uma mulher que, vamos dizer que era conselheira mora ali daquele povoado, e ela pede para falar com Joabe. Aí Joabe, ok, traga ela, vamos lá, vamos conversar. Ela vai e questiona Joabe: poxa, você vai destruir aqui o povo de Israel que segue tanto a Davi, né? Povo escolhido por Deus, como é que você vai fazer? Ele, não tem nada a ver. Eu aqui estou atrás de um homem só, que é o tal de Seba, que está aí se voltando contra o rei, e a gente tem que acabar com isso, não pode fazer isso, se voltar contra o rei e ficar arrumando intriga no povo. E aí ela vai, esse é o problema? Não, beleza, pode ficar tranquilo que a gente vai te entregar ele, vai te entregar a cabeça dele. Ou seja, o que acontece aqui? Essa mulher, ela identifica o problema, primeiro ela se propõe a resolver, né? Ela, vamos dizer no popular hoje que a gente diz, ela bota a cara, ela se propõe, ela bota a cara, o que está acontecendo? Quem é o líder aí que possa falar? Ela vai, se coloca, né? Ela tem coragem, ela identifica o problema e ela fala: não, é esse o problema? Então beleza, a gente vai resolver o problema. E ela resolve o problema, né? Eles entregam a cabeça de Seba. E aí o problema para, a briga para, o povo os guerreiros, né? O exército de Davi se recolhe, sai e volta para Jerusalém. E a normalidade daquele momento ali volta a ocorrer, volta a funcionar normalmente. Então esse capítulo tem essas três nuances, né, que eu achei bem interessantes, que é a previdência, né, de Davi, a providência de Davi no sentido de não esperar, ou seja, isso aqui pode ser um problema, deixa eu resolver logo isso aqui, não vou ficar procrastinando e, sabe, vamos resolver logo isso aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? Vamos resolver isso aqui, né, para que isso não se torne uma coisa maior. Segundo, a maneira antiética, egoísta e orgulhosa de Joabe, de novo, né? Ele em vários momentos, eu tenho praticamente certeza que isso em algum momento vai ser um confronto sério entre ele e Davi. Porque até mesmo, né, quando Davi demora, né, para reagir, né, depois que Absalão morre, ele vai lá e dá um baita bronca em Davi, chama Davi: pô, você tem que levantar daí, levanta, o povo lutou por você, o povo está lá triste, chorando, nós vencemos a guerra e o povo não sabe o que fazer porque você está chorando e tudo mais. Davi aceita, entre aspas, a fala dele, mas ele acha que é inadequada a maneira, porque Davi era o rei. Então assim, não era para ele falar assim com o rei, né? Davi, eu acho que ter ali uma situação que pode piorar. Eu acho que isso vai piorar, é por isso mesmo que Davi acaba trocando de general, né, de comandante dos exércitos, e ainda assim aí Joabe vai lá e mata o cara. E mais, Joabe era primo desse cara, eu esqueci o nome dele, era primo. Então Joabe, ele não tem freio, o tal do bonde sem freio, né? Ele não quer saber. O que ele tiver que fazer para impor aquilo que ele acha que tem que ser, ele faz e ponto. E não tem conversa, certo? E em terceiro lugar, né, que a gente citou, e a gente acha que na vida isso é muito importante, é você agir com sabedoria, né? Você, nós. À medida que você tem um problema, é você identificar o problema. Qual é o problema? Tá, o problema é esse aqui. E aí, o que eu posso fazer, ou a quem eu posso pedir ajuda, ou como que eu posso fazer para resolver esse problema? Porque muitas vezes a gente busca conselho, busca ajuda com alguém com relação a algum problema, e essa pessoa, ela se comove, ela nos acolhe, mas ela só chora. Ela não nos dá alternativas, não nos dá ideias, olha, faz isso aqui, faz aquilo. Porque veja, se você nos deparamos com um problema e a gente só chora o problema, a gente também não resolve. São duas maneiras de não resolver, né? Procrastinar, que é falar, daqui a pouco eu resolvo, e reconhecer, chorar e não meter a mão para resolver, né? A gente precisa, mais do que nunca, chegar e tentar resolver.
Ah, mas não resolveu da forma ideal. Cara, mas eu tentei fazer alguma coisa, eu não fiquei parado esperando. Eu busquei ajuda, eu meti a mão, enfim. A nossa vida não adianta, a gente não tem como ficar sentado esperando, chorando. Você está desempregado. Se você não sair para procurar emprego, não adianta você ficar chorando, né? Você está num dia ruim de trabalho. Se você não continuar trabalhando, se você não buscar, se você não correr, até mesmo às vezes esse dia de trabalho faz sentido você voltar para casa. Cara, hoje não está funcionando nada, eu vou voltar para casa, vou descansar, vou orar, vou pedir a Deus orientação, amanhã eu volto. É uma atitude sábia também. Às vezes você está insistindo, você está, não, mas vai dar certo, eu vou. Às vezes a questão é, cara, para um pouquinho, descansa, sabe? Come alguma coisa, reflete, conversa de repente com alguém, busca um conhecimento, busca ideia, pede a Deus que te dê, que te coloque pessoas na sua vida que te dê essas orientações. E depois você volta e resolve o que tem que ser resolvido. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que você seja avisado quando nós fizermos novos vídeos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.